Muito boa noite, queridos irmãos. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite a toda a família brasileira. Muito boa noite à nossa família IBNJ, que nos assiste agora diretamente da sua casa, no seu quarto, no seu celular, na sua Smart TV, no seu tablet, ou assiste aí com o seu pai, com a sua mãe. Quero pedir que desde já você já pegue a sua Bíblia, já chame os seus familiares aí para a sala, já se prepare porque vamos adorar a Deus e vamos falar sobre um tema muito especial nessa noite, essa noite de domingo que o Senhor nos dá. Já pode aí na sua casa, nesse momento, pegar aí o seu marido, os seus filhos, a sua esposa, quem está aí com você na sua casa, sente sua família na sala, vamos falar das coisas de Deus. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Afinal, temos muito que conversar nesse mês. Temos muito que conversar, principalmente hoje. Nós sabemos que no mês de setembro, no Brasil e no mundo, nós vivemos o mês de prevenção ao suicídio. E o que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, durante esse mês, muitas pessoas falam sobre o tema, muitos debates são promovidos com a finalidade de ajudar essas pessoas, pessoas que passam por momentos de dificuldade e têm desejo de tirar sua própria vida. Vamos entender um pouco mais à luz da palavra de Deus, como que nós nos sentimos quando estamos no mais profundo da nossa depressão, quando a tristeza invade o nosso coração. O que fazer? Hoje, o título de nossa pregação é A Esperança no Caos. Como eu posso ter esperança no caos, pastor? Fique conosco e juntos nós vamos descobrir de acordo com a palavra de Deus. Vamos falar com o nosso querido Senhor nessa noite. Feche os seus olhos aonde você está. Vamos falar com o nosso Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por este dia de domingo que o Senhor nos deu de vida, de paz. Obrigado por este dia que o Senhor cuidou de nós. Sabemos que o Senhor, meu Pai, do seu trono, o Senhor está aí, glorificado, e da onde o Senhor está, o Senhor cuida de nós, mas o Senhor também está em nossos corações, o Senhor também está do nosso lado, cuidando, observando cada passo que nós damos à nossa vida. Ó Deus, eu te peço por todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Abra seus corações, suas mentes, para que possam compreender, assim como eu, a sua palavra, que possamos juntos construir um aprendizado e que juntos nessa noite possamos, à luz da tua palavra, que é a verdade, a única verdade, que nós cremos, meu Deus, possamos aprender mais de ti e como devemos reagir durante os momentos mais difíceis da vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, para nós, que enfrentamos depressão ou qualquer um dos seus ramos, a depressão ela tem muitos ramos. Às vezes as pessoas não... mas eu não fico para baixo, eu não... Não necessariamente uma pessoa depressiva ela fica para baixo, não necessariamente uma pessoa depressiva é aquela pessoa que não fala com ninguém. A depressão ela se manifesta de formas diferentes em pessoas diferentes. Cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa tem o seu sistema biológico. Então, nessa noite eu quero convidar você a prestar atenção em cada coisa que nós vamos compartilhar nessa noite. Você que sofre aí com um desses ramos da depressão. E quais são esses ramos da depressão? A depressão tem muitos ramos. Dentre esses ramos que a depressão ela tem, nós temos a síndrome do pânico, nós temos o transtorno de ansiedade, nós temos o pessimismo extremo, nós temos aí muitas outras manifestações que estão diretamente ligadas à depressão. E como eu posso sair disso? Como eu posso sair disso, pastor? Queridos, para quem sofre de depressão ou qualquer um dos seus ramos, está passando por qualquer um dos seus ramos, seja a síndrome do pânico, seja o transtorno de ansiedade, seja insônia, seja uma série de coisas que podem ser consequências da depressão, para nós que lutamos contra isso, é praticamente impossível conseguir olhar para a vida diante das tragédias que nós vemos e não sofrermos. Mas não é impossível. Eu disse praticamente impossível. Por que eu digo isso? Porque quando em nós habita o Espírito Santo de Deus, Ele cuida de nós. Ele nos auxilia.
Ele nos consola, Ele nos conforta. E o Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de mim e Ele tem cuidado de você, mesmo diante de tanto sofrimento que nós temos passado. E hoje eu quero te convidar a encarar esse mal do século, que é a depressão, né? Muito se falou na sexta-feira sobre a tragédia do 11 de setembro do World Trade Center, aquelas torres gêmeas que caíram quando um avião colidiu, ou 2 aviões colidiram contra elas. E foi uma terrível catástrofe que teve nos Estados Unidos nesse dia 11 de setembro. E, queridos, muito embora tenha se falado muito sobre essa grande tragédia, eu quero falar nessa noite com você sobre a maior tragédia que esse mundo já viu. A maior tragédia que pôde passar nessa terra. E aí você já se bota a pensar, poxa, o pastor vai falar sobre qual tragédia? Qual é a tragédia? Qual é a pior tragédia que passou pela terra? Vou até me aproximar mais um pouquinho aqui de você. A maior tragédia que essa terra já viu foi um assassinato. Sim, um assassinato. Aproximadamente 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, nós voltamos no tempo e podemos estar diante de um condenado injustamente por um crime que ele nunca cometeu. Alguém cuja missão era trazer a paz e o amor. Aquele cuja missão era trazer o reino de Deus até nós. Aquele cuja missão era nos salvar dos nossos pecados. Ele foi injustamente acusado, ele foi flagelado, chicoteado, esbofeteado, cuspiram nele, o despiram, expuseram o Senhor Jesus à vergonha, à nudez, ao frio, à fome, ao espancamento. O nosso Senhor Jesus, ele foi espancado quase até a morte. E tanto ele apanhou que quando Pilatos ele olha para Jesus e ele disse, eu mandei apenas flagelá-lo, não falei para vocês matarem ele. Então, Jesus ele morreu antes de concluir a crucificação. A crucificação ela tinha um processo em que o preso ele ficava horas e até dias na cruz, sofrendo até definhar. Então, o Senhor Jesus ele morreu antes do tempo na cruz, se por assim dizer, né? De acordo com o praxe da crucificação, eles ficavam crucificados por semanas. Mas o Senhor estava tão moído, estava tão destroçado fisicamente, sua carne estava tão cortada, ele já havia perdido tanto sangue, que quando o soldado lhe enfinca a ponta da lança no seu lado, sai apenas água, porque o Senhor não tinha mais sangue. Ele derramou até a última gota de sangue. E essa tragédia foi imensa. Essa tragédia ela foi tão grande que a própria natureza ela se revoltou com a própria atitude. Houve um grande terremoto, porque a terra chorava a morte do Criador, a morte do Senhor Jesus. Assim como eu, você sabe que o Senhor Jesus, quando esteve nessa terra, ele, em sua missão, ele fez discípulos. E ele caminhou com 12 discípulos que ele havia escolhido, fora todas as pessoas que o acompanhavam. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 20. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 18 e a gente vai conversar um pouco sobre isso. O Evangelho de João, capítulo 20. Abre sua Bíblia aí no Evangelho de João, é o quarto Evangelho. Então você pode abrir aí o Evangelho de João, capítulo 20. Então, continuando aqui falando do que aconteceu, dessa grande tragédia que aconteceu. Foi uma tragédia sem precedentes, foi uma tragédia imensa
que havia acontecido? O nosso Senhor havia sido assassinado. Ele foi terrivelmente assassinado. E aqueles que caminhavam com ele não entenderam o que aconteceu, porque eles caminharam 3 anos com o Senhor Jesus. Todos os seus discípulos caminharam 3 anos com ele. Acreditaram em cada uma de suas palavras. Mas todas as vezes que o Senhor Jesus falava sobre a sua ressurreição, eles não entendiam. Eles só entenderam que o Senhor Jesus ressuscitaria de fato depois de havê-lo visto ressurreto. Até então, quando Jesus ele morre na cruz e ali na cruz, Jesus ele experimenta um dos momentos mais angustiantes que um ser humano pode viver. O Senhor Jesus se sentiu abandonado. Ele foi abandonado pelas pessoas que ele mais amava, pelos seus discípulos, por todos. E ali na cruz ele estava, inclusive abandonado pelo próprio Pai. O próprio Deus, então, ao ver o pecado sobre o seu filho, o deixou porque Deus não compactua com o pecado. Mas aquilo tinha um propósito. Propósito esse que os discípulos não entenderam. Eles viram aquele mestre que tanto os amou, que tanto ensinou coisas boas, que tanto os abençoou em vida. Eles viram aquele mestre sendo humilhado por dezenas e centenas de pessoas. Pessoas que riam dele, pessoas que fizeram o Senhor Jesus passar vergonha, e os seus discípulos assistiram isso. Muitos iam assistindo à humilhação de Jesus. E aquele que tanto os amou, que tanto os abençoou e que tanto esteve do lado deles, vivendo as experiências mais incríveis que um ser humano pôde viver com alguém, esse agora estava morto. Quando ele disse, está consumado, ele morreu. O Senhor morreu. E tudo o que eles acreditavam morreu junto com o Senhor. Eles se viram abalados. Eles ficaram tão desesperados que todos fugiram e se juntaram em uma casa. E ali eles permaneceram todos esses dias. Passou o primeiro dia e Jesus continuava morto. Para todos eles, aquele era o ponto final. Havia acabado. O Filho de Deus estava morto. A base da fé deles estava morta. Eu não consigo imaginar, amados, a angústia e a tristeza que passou no coração dos seus discípulos. Das mulheres que acompanhavam Jesus, de Maria, sua mãe, Maria Madalena e outras pessoas que o acompanhavam no seu ministério. Eu não consigo imaginar o tamanho da angústia e do sofrimento que sentiram. Isso porque eu não estou falando aqui de todo o sofrimento e angústia que o Senhor passou no jardim do Getsemane. Estou falando, depois que Jesus morre, como os discípulos ficam. Eles se sentem abandonados. Poxa, o meu Senhor morreu. E agora? O que a gente vai fazer? Acabou. Foi tudo muito bonito, foi tudo muito bacana enquanto durou, mas acabou. Não resta mais nada. Toda a esperança se foi. Eles achavam que Jesus ia transformar, ia revolucionar. E então a tristeza tomou conta profundamente de seus corações. Sentiram medo, medo de serem identificados como discípulos de Jesus, assim como Pedro sentiu medo, tanto que se esconderam. Então, nós chegamos a este ponto em que o segundo dia passa e Jesus continua morto. Amados, tudo havia acabado. A esperança havia ido embora. A tristeza já era uma realidade, a frustração, o sentimento de abandono era uma realidade. Os discípulos não sabiam o que fazer, eles estavam completamente perdidos. Ninguém entendeu nada. E a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro,
Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, João, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Gente, Maria Madalena era uma pessoa que Jesus havia libertado. Jesus expulsou, e aqui a Bíblia fala, 7 demônios, 7 espíritos malignos da vida de Maria Madalena. Só que, na cultura hebraica, 7 ele é um número completo. Ou seja, é como se a Bíblia dissesse que Jesus expulsou todos os demônios que estavam na vida dela. E não há uma contagem. 7 é uma forma de dizer que não ficou nada. Todos foram expulsos pelo Senhor Jesus dela. Maria Madalena era uma mulher eternamente grata ao Senhor e uma das discípulas que acompanhava o Senhor Jesus. Ela não era um dos 12, mas também era discípula de Jesus. Ela acompanhava Jesus. Ela estava aí, abençoando também o seu ministério. E ela, quando os discípulos foram, ela ficou. E ficou chorando na porta do sepulcro. Imagina, gente. E aqui estou apenas pensando e te levando a pensar. Se fosse você no lugar de Maria Madalena, o que estaria passando pela sua cabeça? Poxa vida, essa pessoa que ela amava tanto, que ela tinha como seu Senhor, como seu mestre, aquele que salvou a vida dela do engano, aquele que salvou a vida dela do pecado, do sofrimento. Agora ele estava morto. E o pior, ele não estava só morto, tinham roubado o corpo dele, porque o corpo dele não estava lá. E ela estava chorando, porque ela não conseguia entender por que alguém roubaria o corpo do Senhor Jesus. Para que fariam isso com ele? Já não tinha sido necessário tudo que fizeram? E ainda agora roubam o corpo de Jesus? Maria estava, e eu entendo que Maria estava depressiva, estava triste, estava se sentindo só, estava sentindo como se o mundo dela tivesse desabado. Maria não entendia o que estava para acontecer. Os olhos de Maria, com toda a angústia, com toda a tristeza que ela sentia, era capaz apenas de olhar para o túmulo vazio, mas não era capaz de entender que estava vazio, de fato, porque o Senhor ressuscitou. E então, Maria Madalena chorando, na porta do túmulo, lamentando. Essa história é muito forte. Porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Quando João e Pedro olharam, não tinha ninguém. E quando ela se curva, ela vê 2 anjos. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. E eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse:
Se o Senhor levou ele embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Ela olhou e quando ela viu Jesus, ela disse: Mestre, você não está morto. Você está vivo. O que é isso? E então ela tenta abraçar Jesus. Jesus fala: não me abrace ainda, porque eu ainda não fui glorificado para o Pai. Eu ainda não fui glorificado. Vai e conte o que você viu para os seus irmãos. Nesse mesmo intervalo, 2 discípulos caminham cerca de 10 quilômetros, totalmente desamparados. Eles não conseguiam compreender tudo o que havia acontecido. E eles estavam indo para Emaús. Você lembra deles? A gente falou uma vez deles. E a tristeza no coração deles era tão grande que eles não conseguiam esquecer, eles não conseguiam tirar aquilo da cabeça. E, gente, quando estamos diante da tragédia da vida, das tragédias da vida, e cada um tem tragédias particulares, nós não conseguimos falar em outra coisa ou pensar em outra coisa. Maria estava tão angustiada que ela virou-se para Jesus e não percebeu que era ele. Esses 2 discípulos caminhavam para Emaús e estavam indo embora porque tudo que eles achavam que era a única esperança já tinha ido embora. Tinha morrido. Mataram a esperança deles, literalmente. Mataram sua fé e tudo aquilo que eles acreditavam. E enquanto eles caminhavam, você já conhece a história, Jesus aparece e fala: sobre o que vocês estão conversando mesmo? E eles falam: rapaz, como é que você não sabe? Você estava onde? Você estava na lua? A gente está falando aqui do que aconteceu nos últimos 3 dias em Jerusalém. Você não soube? Acabaram com Jesus, mataram o Senhor Jesus. Um homem inocente, um homem de bem. A gente não consegue esquecer isso. Foi horrível o que aconteceu, todo mundo viu. Foi um assassinato. E ele era inocente, ele não merecia aquilo. Jesus olhou para ele e falou: como que vocês demoram para entender as coisas? E durante a caminhada, Jesus se pôs a caminhar com eles. E então Jesus contou para eles a história toda de novo, desde o início até o momento que estavam ali, explicando o porquê era necessário que ele morresse e ressuscitasse no 3º dia. Quando Jesus está indo embora, eles pedem para que o Senhor fique com eles mais um pouco para jantar, e o Senhor sim, prontamente fica. No partir do pão, eles reconhecem que era o Senhor Jesus que estava com eles, e quando eles se dão conta, Jesus desaparece. E um olhar para o outro e fala assim: cara, você também não sentia teu coração queimando enquanto ele falava? Era ele. Gente, isso é maravilhoso. Isso é incrível. Porque mesmo diante da dúvida e do sofrimento de Maria, da sua angústia, da sua descrença, a descrença dos discípulos, temos até o exemplo de Tomé, que quando Maria Madalena conta o que ela havia visto, ele duvidou. Eles não acreditavam no que tinha acontecido. Como de repente você que está me assistindo agora, e nesse mês de setembro, especificamente quero falar com você que me assiste agora e sofre de depressão, sofre de transtornos de ansiedade, sofre de síndrome do pânico, você tem um medo extremo do futuro, você tem um medo do que o amanhã te reserva, você fica projetando milhares e milhares de coisas, pensando: se acontecer isso eu vou fazer aquilo, se acontecer aquilo eu vou falar isso. Você se preocupa com o seu futuro como se fosse algo que você pudesse controlar. E isso te deixa em uma neurose cíclica, imensa, eterna,
e você não consegue se libertar disso. Eu sei como é, porque eu sou humano como você. Como já falei inúmeras vezes, e no final desse mês, junto com a Tamires, vamos falar um pouco do nosso testemunho. No último domingo desse mês, eu sou alguém que está em recuperação. Eu sou um depressivo eu sou um depressivo em recuperação. Eu sou um suicida em recuperação. Eu fui recuperado pelo Senhor e ainda estou em recuperação. Não tenho desejo de suicídio, mas se eu permitir que Satanás conte suas mentiras e eu me coloque a ouvir as mentiras dele, certamente isso pode acontecer. Não estou livre de sentir a mesma coisa que você está sentindo. Eu batalho contra a insônia como você batalha. Eu batalho contra a ansiedade como você batalha. Eu batalho contra a tristeza e o pessimismo como você batalha. Eu batalho com as armas de Deus. E graças a Ele tem sido bom comigo e tenho vencido em nome de Jesus. E o meu desejo é que você também vença. Se você está como Maria Madalena, você não tem mais esperança na vida. Você quer se matar, você está desesperado, a tua angústia parece que nunca vai acabar. Eu quero dizer para você, querido, que o túmulo está vazio. Mas não vazio porque Jesus te abandonou. Está vazio porque Ele ressuscitou e está do seu lado. Vire-se para Ele. Vire-se para Ele. O Senhor Jesus, Ele é tão incrível. O Senhor Jesus, Ele é tão maravilhoso que se você for como Maria Madalena, que não levou muito tempo para reconhecê-lo, Ele está do seu lado. Mas de repente você é como os discípulos do caminho de Emaús, que precisaram caminhar uma jornada para que pudesse reconhecê-lo. Jesus estava para Maria Madalena e estava para esses dois discípulos que precisavam de um pouco mais de tempo para entender que Ele estava ao seu lado. Quem dos dois você é? O Senhor está vivo. A depressão é real. O desejo de suicídio ele é real. E ele acontece muitas vezes quando nós não temos perspectivas. Quando nós achamos que se pusermos um fim em nossas vidas, vamos acabar com o sofrimento ou poupar aqueles que estão ao nosso redor da desgraça que é a nossa presença ou a nossa vida. Quero dizer para você que Jesus te ama e Ele não te vê assim. O Senhor Jesus, Ele tem um projeto para a tua vida. Ele morreu por você e ressuscitou para estar do seu lado todos os dias da sua vida. Sabemos que existe um diagnóstico psiquiátrico, um diagnóstico médico para aqueles que sofrem dessas mazelas. Mas também sabemos que existe também um mal espiritual. Respeitamos absolutamente a psiquiatria, a psicologia. Respeitamos os profissionais da saúde mental, mas também entendemos que existe um lado espiritual. E a junção dessa patologia com o mal espiritual ou o momento espiritual e emocional que você se encontra pode causar tudo o que você está sentindo. Eu estou aqui para dizer para você que não é o fim. Todos acharam que quando Jesus morreu era o fim. Todos acharam que nada mais ia acontecer. Talvez você já viveu tudo que a vida poderia te oferecer e você não sabe mais o que fazer. Talvez você está perdido. Talvez você não sabe mais para onde ir. Eu quero dizer para você que Ele te ama e Ele morreu por você. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Não sei de verdade. Você pode estar passando vários problemas. Você pode estar passando por várias situações. Mas nessa noite eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor que Ele cure teu coração, que Ele trate tua alma, que Ele trate tua vida. Maria Madalena estava achando que havia chegado ao fim da sua vida. Por quê? A única pessoa que deu algum significado à vida dela tinha morrido.
E talvez você passou por algum momento difícil de perda. Todos perdemos pessoas durante essa pandemia. Não só da pandemia, não só para o coronavírus, mas por inúmeras coisas. Sim, a vida é difícil. Nunca disseram para a gente que seria fácil. Mas nós temos alguém do nosso lado que quer cuidar da gente, quer cuidar de nosso coração, quer cuidar daqueles que aqui ficaram, daqueles que estão aqui. A solução para a tua vida. Só a verdade é capaz de libertar a tua mente de todas as cadeias emocionais. Só Jesus pode libertar o teu coração prisioneiro da ansiedade, prisioneiro do pessimismo, prisioneiro do desespero, prisioneiro da insônia, prisioneiro de algemas emocionais. Só o Espírito Santo pode te ajudar. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Todos vocês que me assistem agora, se você conhece alguém que está passando por depressão, você pode ser bênção na vida dessa pessoa. Então, agora nós vamos orar e você que sofre de depressão ou qualquer um dos ramos que estão enraizados aí, que estão conectados nessa árvore aí da depressão, do desejo de suicídio, da ansiedade, do pessimismo, eu quero convidar você para orar comigo nessa noite. Se você conhece alguém que está passando por isso, eu gostaria que você aproveitasse esse momento de oração e pensasse nessa pessoa e junto comigo orasse por ela. Pode ser assim? Vamos falar com Deus então? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Senhor Jesus? Feche os seus olhos aí onde você está na sua casa e vamos falar com Deus. Ó Pai querido e Pai amado, falo contigo neste momento do fundo do meu coração. Ó Deus, como eu sei que existem pessoas que sofrem dos maiores terrores que alguém pode imaginar. Terrores internos. Os piores terrores da vida são aqueles que estão dentro de nós, de nossa mente, Senhor. Não são aqueles que estão do lado de fora. Ó Deus, eu quero orar por essas pessoas que, assim como eu, batalham todos os dias contra a depressão, contra a tristeza profunda. Pessoas que batalham contra a ansiedade, contra a síndrome do pânico. Pessoas que lutam, Senhor, contra o pessimismo, contra as preocupações excessivas da vida. Ó Deus, eu quero te pedir por aquelas pessoas que sempre acham que estão com algum tipo de doença. Aquelas pessoas, Senhor, que estão em um estágio tão grave que elas não acreditam mais na vida. Elas não acreditam mais que vale a pena viver. Elas acreditam que tem sido um peso, um estorvo para suas famílias e para as pessoas que amam. Eu quero te pedir por todos os suicidas, tanto para aqueles que estão pensando em se matar, quanto por aqueles que já tentaram várias vezes tirar suas vidas, mas graças ao Senhor não conseguiram, porque tu tens projeto para elas. Meu Deus, eu quero pedir que o teu Santo Espírito, em o nome de Jesus, visite cada coração que escuta essa oração nessa noite. Cada coração que escuta essas palavras, que escuta a tua palavra nessa noite. E quero te pedir, Deus, que tu esteja com elas, as abençoando e as confortando. Eu não sei quais são os males que as afligem. Eu não sei pelo que elas estão passando, mas o Senhor conhece o sofrimento de cada um de nós, assim como tu conhecias, meu Senhor, o sofrimento de Maria Madalena. E é assim como o Senhor conhecia o sofrimento e a angústia daqueles discípulos no caminho de Emaús. Deus, que essa pessoa sinta a tua presença, sinta que o Senhor caminha com ela, que ela sinta que o Senhor está próximo, assim como Maria. Quando Maria ouviu a tua voz, ela te reconheceu imediatamente. Ó Deus, que cada uma dessas pessoas possam ouvir a tua voz nessa noite, falando para que elas não façam isso, falando para elas que o Senhor as ama e o quanto elas são importantes para o Senhor,
assim como o Senhor falou para mim o quanto eu era importante para o Senhor. Ó Deus, eu te peço agora por todos os pais que têm filhos que passam por esses processos tão difíceis na sua vida emocional. Meu Pai, eu te peço por todas as pessoas que estão fazendo acompanhamento clínico com os psiquiatras, com os psicólogos, com os psicanalistas nas terapias. Eu te peço por todas essas pessoas. Eu te peço pelos médicos dessas pessoas, que o Senhor dê sabedoria e direcionamento a eles, para que possam auxiliar e dispensar o melhor tratamento e que esse tratamento seja feito em paralelo com a ajuda e a bênção do Senhor na vida delas. Ó Senhor Jesus, eu quero te pedir, tem misericórdia de nós. Meu Deus, coloca a verdade no coração dessa pessoa. Coloca a verdade do Senhor, e a tua palavra é a verdade, na mente dela, que ela é importante para ti e que o Senhor a ama com todo o seu amor. Ó Deus, eu quero entregar cada pessoa que está nesse momento assistindo esta pregação, esta oração, e pensou em alguém que está passando pela mesma patologia que nós falamos aqui durante esse momento de culto. Que o Senhor ouça as orações dessas pessoas também, meu Pai, e possa trazer refrigério, paz, conforto. Sabemos que não é um processo mágico, é uma caminhada, assim como o Senhor caminhou com os discípulos naquele caminho. Que o Senhor possa abraçar a cada um neste momento. Eu te peço isso de todo o meu coração, ó Deus. Eu te agradeço porque eu sei. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Bom, querido, quero dizer para você que não, a depressão não vai vencer dessa vez. O desejo de suicídio não vai reinar mais na sua vida, porque o Senhor está com você. Só acaba quando Ele diz que acaba. Enquanto o Senhor Jesus estiver do seu lado, há esperança. Procure ajuda. Você que está passando por um processo de depressão, você que está passando por qualquer uma dessas coisas qualquer um desses sintomas que nós falamos, você que já está numa tristeza profunda há mais de 15 dias, há mais de 20 dias, procure ajuda médica. Procure um psiquiatra, um psicólogo. Procure os seus pastores. Liguem para eles. Peça ajuda. Peça ajuda. E com certeza o Senhor vai usar muitas pessoas para te ajudar. Mas tome cuidado para quem você peça ajuda. Peça ajuda profissional ou para alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus que você confia e que você sabe que tem vinda do Senhor para te transmitir. Não peça ajuda a qualquer pessoa. Isso também é muito importante falar. Não fique sozinho. Você não precisa ficar sozinho. Jesus te ama com o amor sem fim, com o amor da cruz, o amor que fez Ele derramar cada gota do sangue dele por você. Nós não somos merecedores dele e Ele sabia disso. E mesmo assim Ele morreu por nós, para poder estar juntinho de você aí, onde você está agora, no seu quarto, na tua sala, aonde você estiver ouvindo essa pregação. O Senhor quer mudar a tua vida. O Senhor quer salvar você. Muito se fala em salvar a alma e tudo isso. Não é só a sua alma. O Senhor quer salvar teu corpo. Ele quer salvar tua mente. Ele quer quebrar todas as cadeias emocionais que te aprisionam hoje. Você só precisa acreditar. Você só precisa, aonde você está, levantar sua mão e convidar o Senhor Jesus para entrar na sua vida, para entrar no teu coração, para entrar na sua mente. Deixe que o Senhor faça uma faxina no teu coração e na tua mente. Não vive preso no passado, não vive preocupado com o futuro. Viva o presente, porque ele é uma dádiva de Deus para nós. E se você está me ouvindo até agora, é porque com certeza o Senhor Jesus já está falando no teu coração. Não tire a sua vida. Você é amado. Pastor, eu não sou amado por ninguém. O Senhor Jesus te ama. Eu amo você mesmo sem te conhecer. Nós amamos você em nome de Jesus e não importa qual é o motivo
pelo qual você está angustiado, depressivo, com insônia, com desejo de suicídio, eu amo você e eu quero te ajudar. Nós somos da Igreja IBNJ. Na nossa página do Facebook tem o telefone da igreja. Entre em contato conosco. Entre em contato conosco, peça para falar conosco. E nós vamos ter o maior prazer de atendê-los. Nós temos uma equipe ministerial que com certeza terá um prazer imenso em te ajudar. Então, você não está sozinho. Você tem a nós também. E se assim você permitir, queremos te ajudar a caminhar o tempo necessário até que você esteja liberto de todas as amarras, de todas as travas, de tudo aquilo que impede você de ser feliz. A felicidade está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você só precisa acreditar. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te dê uma semana maravilhosa. Que o Senhor possa abençoar a tua família e te dar aí bênçãos sem medida. Ore por nós, porque todos estamos em uma grande batalha e estamos também em uma grande obra e não podemos parar. Deus abençoe você, querido. Eu me preocupo contigo. O pastor Mateus se preocupa com você. Os nossos líderes se preocupam. Nós nos preocupamos com você e, acima de tudo, por mais que ninguém tenha falado com você, Jesus, ele quer te falar com você hoje. Esse momento aqui, ele vai terminar, mas o culto continua na tua casa. Entra no teu quarto, se coloca diante de Deus e diga para ele o que você está sentindo. Olha para Jesus e ouça a voz dele e então você reconhecerá que ele está do seu lado. Assim como Maria, ao ouvir a voz dele, percebeu o quão perto ele estava dela. Que Deus te dê uma semana de paz. Jesus, guarde a vida do seu povo e dê uma grande noite, uma noite de paz, de tranquilidade. Nós repreendemos agora toda e qualquer investida do inimigo. Repreendemos em nome de Jesus Cristo toda e qualquer amarra e cadeia. Que ele tenha uma noite de paz e de sono e de descanso. Nós, assim, te agradecemos por este momento e obrigado, Senhor, por essa conversa que tivemos juntos. É o que te peço e entrego a Ti em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha, um beijo forte no teu coração. Deus te abençoe. E olha, fique atento porque esse mês, já começando nesta quarta-feira, teremos uma programação toda especial. Fique atento aos avisos no Facebook, nos grupos da igreja. Compartilha as palestras que teremos ao longo desse mês. E fique atento, porque a IBNJ preparou uma programação toda especial para você. Fica ligado, tá bom? Deus te abençoe e nos vemos em breve. Fiquem com Deus.